A gravação foi iniciada, beleza. Bom, gente, então vamos lá. Então, nós estamos aqui, não é? Esse é o nosso primeiro. Vocês confirmam, por gentileza, se está dando para ver minha tela? Tá não, né? Não. Ainda não. Ok. Deixa eu compartilhar aqui primeiro. Compartilhar a tela. Agora vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Aí, certinho? Beleza. Bom, então essa aqui é a nossa primeira aula, né? A gente começou ela na segunda-feira, tá? E o amplificador diferencial com TBJ, tá? Então, a gente vai hoje implementar isso que a gente viu na aula de segunda-feira, no LTSpice. Então, justamente, a gente vai ver essa configuração aqui, beleza? A gente vai usar TBJ, mas a configuração ela pode ser implementada usando também qualquer transistor de efeito campo, do tipo MOSFET, por exemplo, tá? Então, a gente vai identificar essa configuração aqui, com TBJ, onde a gente vai usar uma fonte de corrente constante, IEE, em um valor específico para polarizar esses dois transistores. Lembrando que se os dois transistores são idênticos, a gente vai conseguir dividir esse valor dessa fonte pela metade, né? Partes iguais. A metade vai para Q1, a outra metade vai para Q2, polarizando esses dois transistores, tá? Obrigatório o uso dessa resistência aqui, chamada resistência de coletor. Essa vai ser a resistência na qual a gente tem o sinal de saída, tá? Então, esse nó X aqui, ele vai ser o nó de saída de Q1. Esse nó Y aqui vai ser o nó de saída de Q2, beleza? Mas, e o que vai sair por esses nós, né? Então, o que vai sair é o pequeno sinal, que vai ser amplificado. E por onde entra esse pequeno sinal? Então, esse pequeno sinal entra pela base de Q1, está aqui, V in 1, e entra pela base de Q2 em um sinal denominado V in 2, que vai estar defasado 180 graus. Ou seja, a fase desse aqui vai ser inversa à fase da fonte V in 1. Tranquilo? Além disso, lembrando, a gente precisa, fundamental essa conexão aqui, VCC, uma fonte de tensão contínua. Essa configuração aqui pode ter uma alternativa, que é usar duas fontes contínuas, ou seja, o VCC positivo e um VE aqui no lugar do terra, tá? Esse VE, ele vai ser um valor negativo no mesmo valor do VCC, só que negativo, tranquilo? Que é o que a gente vai tentar reproduzir no LTSpice. Beleza? Eu vou passar aqui os slides para ver o que a gente tem a mais. Então, a gente vai verificar esse aqui, a resposta do modo comum. Como a gente viu na aula de terça, desculpa. Essa resposta em modo comum vai tender a rejeitar, tá? E a gente vai ver aqui o que acontece, então, com o pequeno sinal amplificado. Tranquilo? Então, vamos sair aqui da teoria. Vamos abrir o LTSpice, tá? Aqui temos a simulação já implementada, mas eu vou começar do zero, beleza? Então, eu vou abrir aqui um novo esquemático. Então, para quem não conhece o LTSpice é um software de simulação de circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, tá? Onde apresenta essa seguinte interface gráfica, tá? Essa interface gráfica, vocês podem ver que ele tem aqui uma área de trabalho em branco, onde você vai colocar os componentes eletrônicos do seu circuito, beleza? Então, para nosso caso específico, a gente vai usar o quê? Então, vamos começar pelo indispensável, que são as fontes. Então, aqui na parte de cima, vocês encontram toda a questão do menu, né? O menu dos componentes. Um dos principais vai estar aqui, tá? Nesse item aqui, nesse botão, component, tá? Você vai entrar aí e a gente vai procurar por uma fonte de tensão.
Para procurar a fonte de tensão, você vai escrever a palavra voltage, tá? E vai trazer aqui para a área de trabalho duas fontes de tensão, beleza? E a gente vai configurar essas duas fontes. Então, essas daqui, elas vão ser contínuas, certo? Então, a gente vai colocar essas duas fontes na área de trabalho, clique direito em cima da fonte, automaticamente vai aparecer aqui para você alocar uma tensão contínua, tá? Então, vamos alocar nessa fonte aí uma tensão contínua de 20 volts, beleza? Então, ok. E essa outra fonte, como vai ser simétrica, V2 vai ser simétrica V1, só que no valor negativo, a gente vai colocar menos 20 volts, beleza? Então, ok. A gente precisa aterrar as fontes, né? Então, pega aqui, nesse botão de atalho, o terra, tá? Então, para essa fonte será positiva, você vai aterrar o terminal negativo. E para essa fonte, já que a gente colocou o menos, também temos a facilidade na hora de conectar, a gente vai nomear esse nó, que é o potencial positivo de V1 e o potencial negativo de V2. Então, a gente vem aqui no Label Net, um outro atalho do LTSpice, e cria aqui um nome para esse nó, beleza? Então, a gente vai chamar de VCC e vai colocar aqui em cima, beleza? Como essa outra fonte vai ser negativa, a gente precisa chamar ela de uma outra maneira. Então, a gente vai chamar de VEE, tá? Por que essa nomenclatura, né? Então, a gente sabe que a fonte, aqui pelo nosso slide, né? A gente sabe que... Deixa eu voltar. Aqui, né? A gente sabe que a fonte de tensão contínua ela vai estar conectada aqui no coletor, na resistência de coletor. Então, por isso o nome de VCC. E a fonte de tensão contínua negativa vai estar conectada aqui nesse terra, que vai estar ao mesmo tempo conectada aqui no nó de emissor. Então, por isso, o subíndice VEE, beleza? Bom, configuradas essas duas fontes, a gente já tem os dois sinais contínuos. Então, agora a gente precisa chamar os transistores, beleza? Gente, até agora, alguma dúvida, perguntas? Estão acompanhando? Alguém pode confirmar aí, abrindo o microfone. Tranquilo. Tá tranquilo? Alguma dúvida? Não, senhor. Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá, gente. No mesmo botão, no mesmo lugar, né, no mesmo atalho aqui no component, a gente vai precisar procurar dois transistores. Esses dois transistores, a gente vai usar agora, hoje, né, um par diferencial do tipo NPN, né? Então, vamos escrever aqui NPN, tá? Vamos selecionar aqui o NPN automaticamente. Vamos dar um OK, beleza? E vamos colocar aqui Q1 e Q2, beleza? Então, pessoal, vamos ver aqui. Q1 está igualzinho, não é? Ele está no mesmo sentido. Q2 a gente tem que espelhar, beleza? Então, a base tem que ficar do lado direito. Então, a gente pega aqui a mãozinha, clica em cima de Q2 e dá um Ctrl. Agora que o negócio começa a... A memória começa a valer, né? A gente tem que dar um Ctrl. E já esqueci. Ctrl E. Tá, aí virou a base, correto? Só que o transistor ficou... Ah, prontinho, é esse aí. A gente já espelhou, beleza? Ctrl E, o atalho. Tranquilo? Tá, olha só. Temos Q1, temos Q2, os dois são NPN. Só que NPN pode ser qualquer transistor, concorda? A gente vai nomear, então, uma topologia em específico, né? Para isso, mesma coisa que a fonte, a gente vai clicar aqui em cima do transistor, clique direito, e vai aqui selecionar um novo transistor.
beleza? Automaticamente, aí vai aparecer a lista de transistores. Então, vamos usar esse primeiro aqui, o 2N2222. Ok? Mas antes disso, antes de dar o OK, eu vou dar Ctrl C para copiar o modelo, tá? E modificar o valor de beta, beleza? Aí já deu um OK. Faço a mesma coisa aqui com Q2, clique direito, Pick New Transistor, seleciono o 2N2222, dá um OK, beleza? Automaticamente os dois ficaram no mesmo transistor, no mesmo valor. Tranquilo? Bom, eu dei aquele Ctrl C modelo. Para isso, você vem aqui em Edit, Spice Directive, você vai criar uma diretiva. Aqui nesse espaço em branco, você vai dar um Ctrl V daquele modelo que você copiou, tá? E o parâmetro beta, que é nosso parâmetro de interesse, tá? Ele vai estar referenciado aqui com as letras BF. E ele vai estar no valor de 200. Tá? Esse valor de 200 vai ser o valor padrão da biblioteca de LTSpice. Você pode modificar, tá? Então, você pode ver aqui, colocar 100, colocar 300, colocar qualquer valor que você precise. Tranquilo? Então, vamos deixar esse transistor com um beta de 100. Beleza? Então, modifiquei aí. O beta ficou no valor de 100, tá? Dou um OK. Automaticamente fica grudado aqui no mouse o meu modelo. Então, eu vou colocar o modelo aqui um pouquinho para baixo, tá? Vou dar aqui um espaço para ajeitar aqui o espaço de trabalho. E se precisar, focar aqui no nosso circuito. Tal, com o mouse, você dá um zoom aqui. Beleza? Bom, agora posso fazer as conexões, né? Então, para fazer as conexões, primeiro, precisamos desses dois resistores, beleza? Então, vamos chamar as duas resistências aqui, ó. Tem atalho aqui no menu superior, resistor. Vamos chamar aqui esse aqui R1, vamos chamar aqui esse de R2, beleza? Para manter, né, a similitude lá, vamos trocar o nome, clique direito em cima do nome, você modifica para RC1 e esse R2, clique direito em cima do R2 para RC2, ok. Tranquilo? E precisamos colocar um valor, colocar aí um valor de 10K. Clique direito em cima de R, valor de 10K, ok. Clique direito em cima de R, valor de 10K, ok. Beleza? Automaticamente já os dois ficaram idênticos. Gente, até agora, vocês reparam, os elementos são iguais. Então, a gente está mantendo a mesma proporção da teoria, beleza? Bom, o que mais a gente precisa? Tá? A gente precisa chamar uma fonte de corrente constante, tá? Então, volta aqui no atalho Component. Opa. Oh. Ixi. Espera aí, pessoal. Aí, voltou. Beleza? E vai escrever aqui no lugar de NPN, current. Então, aí automaticamente aparece uma fonte de corrente constante. Dá um OK. E a fonte vai estar localizada aqui no emissor. Beleza? Vamos colocar essa fonte aí no valor de... Deixa eu lembrar aqui o valor. Vamos colocar ele no valor de 1 mA. Clique direito aqui em cima do I. 1 mili. Beleza? O M traz o 10 a menos 3, né? Que é 1000. Dá um OK, automaticamente já fica aí com 1000. Tranquilo? Bom, pessoal, então aí nós temos já praticamente nossas conexões, tá? Agora podemos juntar, né? Então, o resistor de coletor vai conectado aonde? No coletor. Tanto para Q1 quanto para Q2.
E o resistor também, o outro terminal, vai estar conectado para a fonte VCC, tá? Então, como eu chamei esse terminal aqui de VCC, esse potencial, eu posso de novo vir aqui no label net e trazer o VCC e conectar nesse ponto. Então, automaticamente já está alimentando o RC1 e RC2, beleza? Parte de cima, finalizada. Parte de baixo, então no par diferencial, a gente tem um curto-circuito entre os emissores. Tá, olha só. O emissor de Q1 e o emissor de Q2 ficam curto, beleza? Esse emissor, ele vai estar polarizado por essa fonte de corrente constante, I1. Então, eu conecto a minha fonte, tá? E essa fonte pode ir para o terra ou pode ir para a VE, tá? Alguém pode me dizer qual que é a vantagem de ter uma outra fonte VE no lugar do terra? Divide a corrente igual? Fala de novo, por Que favor. divide a corrente igualmente? A corrente igual a... Como que é? Divide a corrente igualmente entre os dois resistores? Não é nada de corrente, não. A corrente é desse aqui, né? Eu estou falando aqui do VCC e o VE. Então, olha só, eu posso fazer o seguinte, né? Você treina aqui, como eu faço para sumir? Chato esse negócio. Olha, eu posso fazer o seguinte, ó. O que eu estou perguntando é o seguinte. Posso aterrar aqui essa fonte? Eu posso. Beleza? Mas aí eu não vou usar o VE, concorda? Esse VE aqui vai ficar ocioso, certo? Qual que seria a vantagem no lugar de conectar o potencial para o terra, conectar ele para o potencial da fonte VE? Essa seria a pergunta. Alguém sabe responder? Alguém arrisca aí alguma ideia? Ninguém? Não tem ninguém, nenhuma ideia? Tá, olha só. O que a gente falou na aula passada? Os limites de saturação do transistor, eles estão dados pelas fontes de tensão contínua. Então, se eu tenho uma fonte, eu vou ter o limite do 0 a VCC. Tá? Se eu tenho duas, qual vai ser essa janela de trabalho? Vai ser de VCC a VE. Beleza? Então, o que eu estou fazendo? Aumentando o dobro o espaço no qual eu consigo amplificar. Beleza? Ficou claro essa questão? Então, vamos deixar o uso, já que isso traz uma vantagem, vamos deixar o uso de VCC aqui em cima e VE aqui embaixo. Lembrando, não é necessário a conexão do VE. Pode ser conexão terra, beleza? Bom, prontinho. Aqui, ó. Aqui está o terra. Tranquilo? Então, agora fica só faltando colocar as duas fontes do pequeno sinal. Beleza? Para isso, volto aqui no componente. Agora vou selecionar de novo voltas, tá? Aqui vai aparecer um V3, aqui vai aparecer um V4. Vou aterrar as duas fontes. Tá? E agora preciso caracterizar essas fontes, tá? Como fontes de pequeno sinal, tá? Então, eu vou clicar aqui em cima da fonte, clique direito. Aqui vai ser só a configuração da fonte contínua. Só que essa fonte aqui não é contínua agora. Agora é uma fonte alternada. É uma fonte que tem o pequeno sinal, que gera o pequeno sinal. Então, eu preciso configurar todas essas características dessa fonte aqui, na configuração Advanced. Então, eu vou vir aqui e abro automaticamente essa nova janela, onde você tem escolha de qual vai ser o formato da onda. O formato da onda vai ser senoidal, tá? Essa onda senoidal,
Aqui aparecem as opções. Qual vai ser a tensão de offset? Tá? Aqui a gente não precisa de offset, tá? Porque a gente já está polarizando com fonte de corrente constante. Então, a gente pode colocar o offset em 0. A amplitude, vamos colocar aí um pequeno sinal, tá? A nossa amplitude aqui, vamos colocar ela de 1 milli para facilitar as contas. E a frequência aí, vamos colocar uma frequência de 1 kHz, beleza? A fase do negócio vai ser 0, tá? Então, olha aqui. O φ, tá? Ele vai ser 0. Então, a gente pode pôr 0 ou simplesmente deixar em branco, beleza? Aí dá um OK, automaticamente já aparece aqui a configuração da fonte. E essa fonte, aqui pelo atalho da trilha, vai estar conectada na base de Q1. Se por um acaso essa fonte tivesse um valor de offset, ou seja, um valor contínuo, eu preciso colocar aqui qual elemento entre a fonte e a base do Q1. Que elemento precisa vir aqui nessa conexão? Alguém sabe? Capacitor. Capacitor, isso mesmo, capacitor de acoplamento. Muito bem. Beleza? Então, esse aqui é o meu pequeno sinal V in 1, tá? Agora eu vou configurar V in 2. Então, a gente sabe que no par diferencial, a gente precisa que V in 1 e V in 2 esteja com um defasamento de 180 graus, tá? Então, eu vou colocar aqui senoidal, 0 de offset, mesma amplitude, 1 milli, mesma frequência, 1K, mas o φ aqui vai ser 180. Beleza? Aí automaticamente já aparece aqui a configuração do V in 2, tá? Conecto o V in 2 na base do transistor Q2, beleza? Aí nós já temos o nosso par diferencial, entrada diferencial, polarização por fonte de corrente. Agora a gente precisa saber o que vai acontecer na saída, tá? Então, com o uso aqui do label, a gente vai chamar V o 1, beleza? Que seria o nosso nó X, tá? E V o 2, que seria nosso nó Y, beleza? Então, automaticamente eu já nomeei os nós, os dois nós de saída, beleza? Pronto, gente, temos o nosso circuito implementado, tá? Agora a gente precisa configurar a análise que a gente vai fazer, né? Então, a nossa análise aqui vai ser uma análise no domínio do tempo, tá? Então, nós vamos ver aqui na configuração editar, Spice Analysis, tá? Você vai entrar aqui, nessa janela aqui, você vai ter todas as configurações das diferentes tipos de simulação que o LTSpice oferece, tá? A simulação no domínio do tempo, ela se chama transiente, tá? A simulação no domínio da frequência chama AC Analysis. O DC Sweep vai ser uma varredura de alguma fonte de tensão contínua. Uma configuração aqui para criar um ruído, tá? Uma transferência DC e, por último, o ponto de polarização, que seria análise em corrente contínua, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai analisar transiente, tá? A gente vai colocar aqui o stop time, que seria o tempo de parada de simulação, né? Vamos colocar aí 3 vezes o período da onda, né? Então, se a onda de entrada tem 1 kHz, isso significa que o seu período é 1 milli, tá? Então, vamos colocar aí um stop de 3 milissegundos, tá? Vamos dar o OK. Aí fica grudado aqui no mouse o transiente até 3 milissegundos. Cola aqui na área de trabalho, tá? E pronto, está nosso sistema configurado para realizar a simulação. Beleza? Gente, alguma dúvida, perguntas até agora? Pode abrir o microfone aí e perguntar ou fazer alguma aclaração, comentário, dúvidas, tá? Pode ficar à vontade, pessoal.
Todo mundo certo, acompanhando? Pode confirmar aí, por favor? Ok, ok, certo. Beleza. Sim. Tranquilo, gente. Então, vamos lá. Então, vamos verificar as características do meu par diferencial, né? Então, vamos dar aqui um play, ou run, tá? Vou minimizar aqui as telas da outra simulação. Vou maximizar aqui o meu esquemático, tá? E a área aqui de gráfico, beleza? Então, vamos verificar primeiro as entradas, tá? Então, vamos verificar V3. Aqui, em cima aqui do nó vai aparecer a tensão, né? O medidor de tensão. Você vai clicar em cima do nó. Automaticamente aqui no gráfico já vai aparecer esse sinal de tensão, né? Então, você repara que V em 1 vai ser um sinal senoidal com um período de 1 milissegundo, certo? Frequência de 1 kHz, beleza? Amplitude pico de 1 milivolt, tá? E a fase aqui, a fase inicial, vai estar em 0 graus, beleza? Lembrando que questão de fase aqui no ponto de origem é 0 graus. Aqui na metade da onda é quanto? Pi radianos, que é igual a 180. Aqui no final da onda do período, 2 pi radianos, que é 360 graus, ou o equivalente a 0 graus de novo, beleza? Então, nós temos aqui, a onda começa em 0 graus, beleza? Está em fase igual a 0, beleza? Agora, a gente vai ver aqui, a onda vem 2, né? Localiza aqui no nó, clica, vai para a figura, e nós vemos aí o vem 2 com a característica de inversão, tá? Então, a onda ela está invertida 180 graus com relação a essa onda aqui, verde, não é? Então, a onda verde tem a fase igual a 0, a onda azul tem a fase igual a 180, beleza? Uma outra dica, uma outra maneira gráfica de você identificar essa inversão de fase, tá? Você repara que os semiciclos, eles são contrários. Então, esse semiciclo aqui, da onda verde, a onda V em 1, é o semiciclo positivo. E o semiciclo negativo, da onda azul, tá? Ele está invertido, tá vendo? Então, o semiciclo positivo, semiciclo negativo, da onda V em 2. Tranquilo? Bom, então esse aí seria nosso sinal de entrada, né? V em 1, V em 2. Agora a gente vai ver por separado, tá? Então, vale falar de novo. A gente vai ver entradas individuais, ou seja, single ending, tá? Então, a gente vai ver a entrada, desculpa, a saída single ending, tá? Então, a saída simples, a saída única do transistor Q1 e a saída única, o single, do transistor Q2, tá? Então, a saída simples de Q1 vai ser V01. E a saída simples de Q2 vai ser V02. Tá? Voltamos aqui no gráfico. Como a dimensão de Q, da componente contínua, é muito grande, né? Então, você repara que esses dois sinais aqui, eles perderam um pouco. Eles deixaram esses dois sinais aqui pequenininhos, né? Então, por isso que a gente está vendo esse sinal como se fosse contínuo, né? Mas ele não é contínuo, é por causa da grandeza, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos eliminar esse aqui que a gente acabou de colocar, vamos dar um zoom fit, tá? Aí nós voltamos no mesmo, que a gente pode fazer é você criar um outro espaço, né? Um outro gráfico. Então, nesse aqui de cima, a gente vai colocar a saída, tá? Então, vamos lá. Volta a mesma história. V01. Então, vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Então, olha só, pessoal.
A entrada V1 é o sinal verde, não é? A saída V01 é o sinal vermelho na parte de cima. Beleza? Então, características importantes. Vocês estão vendo que a onda ela tem inversão de fase também? Então, qualquer configuração, seja emissor comum ou par diferencial, o ganho de tensão ele é negativo, tá? Então, esse sinal negativo traz uma inversão de fase entre a entrada e a saída, beleza? Então, a saída vai estar invertida por natureza. Como a gente calcula o ganho, tá? Então, a gente vai calcular o ganho fazendo a relação entre saída e entrada, tá? A entrada a gente já conhece. É uma tensão pico de 1 milivolt. Então, a gente tem que achar a tensão pico no sinal de saída. Então, a gente vem aqui, clique direito, e vai selecionar 2 cursores. Dá um OK. Coloca o primeiro cursor no pico da saída e o segundo cursor no zero, tá? Na origem. E aqui nessa janela você consegue ver a diferença entre o cursor 2 e o cursor 1, tá? Como o cursor 2 está no zero e o 1 está no máximo, essa diferença aqui está sendo negativa, né? Mas a lógica seria o contrário, então, né? Colocar o cursor 1 na origem e o cursor 2 no pico. Cadê o cursor 1? Ué, tá aqui, beleza? Então, aqui automaticamente o negativo já da subtração ele já desapareceu, beleza? Então, vamos lá. Nós estamos tendo uma onda de saída com um pico de 178. Vamos arredondar para 180, tá, pessoal? Então, 180 milivolts dividido em 1 mili, que é a onda de entrada. Concorda? 180 milis dividido no mili vai dar 180, tá? Então, o ganho, valor absoluto, ele é 180. Beleza? E inverte a face. Então, seria menos 180. Tranquilo? Então, olha só, a fase. O sinal verde está invertido com relação ao sinal vermelho. Tranquilo? Bom, esse aí seria do transistor Q1. Agora a gente vai ver do transistor Q2, o que acontece. Coloco aqui meu cursor, automaticamente que aparece V02, sendo aqui o sinal azul claro, né? Então, o azul claro tem que ser comparado com o azul rei, né? O azul céu. Esse azul aqui da parte de baixo é a entrada. Esse azul claro aqui da parte de cima é a saída. A gente não precisa fazer a conta de novo, né? Então, nós estamos tendo mesma característica, não é? Esse aqui, o azul, com o azul mais claro, a gente repara que está tendo a mesma coisa, inversão de fase, não é? E aqui vai ter a mesma amplitude pico, então a gente está tendo o mesmo ganho de tensão, né? Então a gente não precisa fazer a conta de novo. Então, o ganho de tensão da saída única, unitária, simples, ou seja, cada transistor por separado vai ser menos 180, beleza? Agora a gente vai ver o que acontece se a gente pega uma saída diferencial, tá? Então vamos ver se a gente consegue aqui colocar um outro plot. Ó, que beleza, ó. Consegue colocar um outro plot aqui, né? Só que agora a nossa saída vai ser diferencial. Então você vai pegar a saída diferencial do seu par diferencial. Para fazer isso, você vai clicar no V01, manter o clique
do mouse e deslocar para V02. Quando você chega, o proof, né, ele fica na cor preta, beleza? Olha só, transparente, preta. Quando ficou preta, você chegou no nó. Aí você solta o clique do mouse, tá? Então, aí você pegou uma saída diferencial. A tensão entre dois nós, beleza? Aqui, ó. V01, V02. Essa seria a nossa saída diferencial, beleza? Então, nós temos uma onda senoidal, tá? Nós temos inversão de fase, beleza? Ou semiciclo negativo, começa primeiro, tá? Agora a gente vai verificar qual vai ser a amplitude, né? Então, você vem aqui nos cursores, coloca os dois cursores, tá? Dá um OK. Coloca o cursor 1 aqui na origem, já estava, né? Eu que tirei de lá, esse ponto aqui é o mesmo, né? E o cursor 2... Vai. Sempre apanho os cursores. Cadê o cursor? Esse aqui o 2. Cadê o 1? Foi para baixo. Esse aqui o 1. Por aí, né? Beleza. Então, vamos ver aqui, ó. A subtração, né? Deu 351, quase, né? Beleza? O que aconteceu, pessoal? Aqui, no gráfico do meio, nós tínhamos um ganho de quanto? 170 alguma coisa, né? Que eu aproximei para 180, né? Correto? Esse ganho aí era individual, era simples, era referenciado a apenas um transistor. O que acontece quando eu pego meu ganho diferencial? Ou seja, o ganho da saída diferencial, certo? Eu vou ter 350 e tanto milivolts pico, certo? Então, o que eu estou fazendo? Meu ganho, tá? Ele foi para 350 milis e a gente precisa calcular o quê? A tensão pico na entrada diferencial. Então, a gente vai criar aqui um outro plot. Vai aqui. Mesma coisa. Verifica. V, não aqui, V3, mantém o clique oprimido. Volta aqui para o V4, tá? Então, nós vamos plotar a entrada diferencial, certo? A entrada diferencial nossa está aqui em cima. É a entrada na cor cinza, né? Nós vamos calcular, então, qual que seria o ganho, beleza? Para calcular o ganho, a gente precisa calcular a tensão pico desse meu sinal de entrada diferencial. Esse aqui, o cinza. Então, vamos colocar aqui os dois cursores. Cursor 1 na origem. Cursor 2. Ah, calma, que chato. Bom, o 1 está aqui. Deixa aqui. O 2 tá aqui. Deixa aqui no pico. Beleza? 1, 2. Nós vemos, então, que nossa entrada diferencial vai ser 2 milivolts. Beleza? Então, o sinal, essa cor aqui, né? Magenta. Roxo, né? O pico do sinal foi 350 milis, né? Dividido por 2 milis, que é a entrada diferencial. Sinal cinza. Beleza? Isso aí vai dar quanto? 175, tá? Como a gente já tinha arredondado, esse 175 se compara com os 180 das minhas saídas simples, tá? Ou seja, a relação de pico aqui dessas duas ondas da parte de baixo, certo? Conclusão.
Então, o meu par diferencial, ele tem um ganho diferencial idêntico ao emissor comum. Beleza? A gente reparou que o mesmo ganho de tensão. Mesmo ganho de tensão do emissor comum é o mesmo ganho de tensão diferencial do meu par diferencial, certo? Com relação à fase, então, nós temos aqui esse sinal de entrada diferencial e esse sinal de saída diferencial. A fase está inversa. Então, mantém o sinal menos o ganho. Beleza? Então, mantém as mesmas características, tá? Só que, qual é a grande diferença que existe entre as duas configurações? Você usar um emissor comum simples e você usar um par diferencial. Então, a gente vai focar no gráfico, nos dois gráficos do meio, certo? O magenta e aquele azul claro com vermelho, tá? Vamos ver o azul claro, por exemplo. O azul claro comparado com o magenta. O que a gente está vendo? A relação do ganho a gente já verificou que é a mesma. Só que o azul claro e o vermelho, os dois, eles têm qual característica? Eles têm uma onda senoidal, inversão de fase, uma tensão de pico, mas olha só. A tensão de offset é 15 volts. Certo? Ou seja, eu estou tendo uma componente contínua na saída de cada transistor. Agora a gente verifica essa característica na saída do par diferencial, que é o sinal de magenta. Esse sinal contínuo ou tensão de offset, ela está nula, ou seja, ela está zerada. Conclusão: o par diferencial ele rejeita qualquer sinal contínuo na sua saída diferencial, beleza? Se por um acaso essas fontes do pequeno sinal elas tivessem alguma componente contínua ou alguma componente de ruído, tá? Na saída diferencial também seria rejeitada. Tranquilo? Então, essa é uma das maiores características do nosso par diferencial que a gente viu na aula de terça-feira, né? A resposta é modo comum, a gente já verificou. Então, olha só. Saídas individuais vão ter uma tensão contínua. Está dado aqui na fórmula, tá? Uma saída de modo comum, ele vai rejeitar essa. Aqui a gente vai rejeitar essa tensão contínua. Beleza? Essa é a principal característica. E nós chegamos também nessa conclusão aqui na aula passada, né? Que o ganho de tensão diferencial vai ser negativo no mesmo valor do que o emissor comum, menos GM vezes RC. Tranquilo? Então, olha só, pela simulação, se nós já temos o ganho calculado, nós sabemos o valor de RC, que era do valor de 10K, tá? Nós podemos calcular o GM, que é a característica de transcondutância do transistor. Beleza? Qual que é a única desvantagem? O par diferencial, ele tem dois elementos que consomem potência, né? Que seria Q1 e Q2. Enquanto o emissor comum tem apenas um transistor. Então, você vai obter o mesmo ganho de tensão, porém, vai ter o dobro do consumo de potência. Beleza? Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma curiosidade, algum comentário? Certinho? Bom, pessoal, então esse era o objetivo da aula de hoje, né? Mostrar uma área de trabalho aqui de simulação do LTSpice, tá?
para um par diferencial, entrada diferencial, saída diferencial, e a gente também comparou as saídas simples, tá? Por separado. Beleza? Então, vou finalizar aqui nossa gravação. Deixa eu só lembrar para compartilhar, tá? Beleza? E vamos finalizar aqui nossa gravação, né? Estou apanhando aqui. Aqui. Parar de gravar. Beleza? Bom, gente, muito obrigado aí pela presença.